Fala galera, beleza? Tô de volta. Vamos fazer uma aula aqui teórica antes da gente continuar com o código. É uma aula que é importante, na minha opinião. Muitas pessoas ainda têm dificuldade de entender essa parte que eu vou explicar, que é a parte que vocês chamam de block dentro do mundo do Flutter. Eu vou explicar para vocês que esse padrão do block que foi criado é algo que já existe há muito tempo. Para quem usa arquitetura limpa, para quem usa até o DDD, a gente já está acostumado a trabalhar com esse tipo de divisão de código. E foi basicamente um nome bonitinho que deram para uma coisa que já existe. Então vamos primeiro entender assim, o que a gente já tem hoje aqui. A gente criou o domínio da aplicação, que é onde ficam os casos de uso. Criamos no Data Layer uma implementação desse caso de uso, onde fica a regra de negócio da aplicação. E para dividir a parte de regra de negócio, para ele não ficar dependente diretamente de frameworks, nesse caso aqui, como a gente fez uma regra de negócio que está fazendo uma requisição HTTP, ao invés de a gente colocar todos os casos de uso que a gente implementar aqui dentro, que fazem request acoplados num framework, a gente desacoplou isso aqui usando esse adapter que fica na infraestrutura. Então, só esse componente do adapter que conhece sobre isso. Então, com isso aqui a gente dividiu de forma bem legal essa parte aqui de cima, e agora a gente vai ver a parte de baixo. Então o que a gente fez aqui até esse momento foi criar a página do login. O que a gente fez aqui basicamente foi o esqueleto da página e também a parte de estilo, que é o layout dele. Foi só isso que a gente fez até esse momento. E agora a gente vai criar a camada de apresentação antes da gente continuar a camada de UI. Então o que seria essa camada de apresentação? Essa camada de presentation, ela nem sempre ela faz sentido existir nos projetos quando a gente usa o Clean Architecture, dependendo do framework, da linguagem que você está utilizando. Por exemplo, quando você trabalha com o React, eu não vejo tanta utilidade de você dividir o UI do presentation. Até dá para você colocar algumas coisas, usar alguns conceitos do presentation dentro do React também, para você conseguir reaproveitar um pouco mais de código. Mas no caso do React, eu acabo utilizando os hooks do React para fazer esse papel do presentation, já que os hooks do React são um conceito bem interessante, e se você abrir mão deles, acaba perdendo um pouco do sentido de você usar o React. Então, seria mais fácil se você desacoplasse isso, você não usar nenhum framework e acabar usando HTML e CSS direto com JavaScript puro. Então, dependendo de onde você está utilizando essa técnica, faz sentido ou não você ter um presentation. No caso do Flutter, com o Dart, para você criar aplicativos e até mesmo gerar versões desktop e muito em breve para web também, faz todo sentido ter a camada de apresentação, porque, como eu falei agora há pouco, a gente pode ter UIs diferentes, né? Uma UI aqui para o Android usando Material Design, e pode ter uma UI para o Cupertino do iOS, e pode ter uma outra UI para desktop. A gente tendo essa camada do presentation aqui em cima, você consegue reaproveitar todo esse código que você faria de gerenciamento de estado de variáveis num lugar só. Então, só por esse motivo já vale a pena você ter uma camada de apresentação. Quando você vai duplicar código por causa de interfaces diferentes, já faz sentido você existir isso aqui. Então, primeiro, o block que vocês conhecem nada mais é do que um presenter. Esse conceito já existe para quem trabalha com arquiteturas que a gente utiliza o MVP, MVC ou Model View, View Model, que é o MVVM. Então isso aqui a gente já utiliza há bastante tempo, só deram um nome diferente para isso que chamaram de block, que é o Business Logic Component. E eu vou mostrar para vocês daqui a pouco que eu não concordo, primeiro com o nome que deram para o block. Acho que posso até falar sobre isso agora, né? Porque olhando aqui para a arquitetura, está claro que a nossa regra de negócio está aqui. A gente definiu os casos de uso no domínio, mas a regra de negócio mesmo fica no Data Layer. Então, quando você diz que aqui dentro eu tenho um login block, ou seja, um login business logic component, eu estou dizendo que a minha regra de negócio está dentro desse componente, o que não é verdade. A nossa regra de negócio está numa camada mais acima, já está bem abstraída aqui em cima. Então, na minha opinião, quando criaram esse conceito do block, eles criaram muito por causa de... deixa eu mudar aqui de aba para mostrar para vocês. Eu vou falar um pouquinho sobre MVC, MVVM e MVP.
O block seria mais comparado aqui ao MVP, na minha opinião. E muitas pessoas acham, se você parar para ler fóruns, discussões em internet, que MVC é um padrão de arquitetura. Muita gente acha qual o padrão que você usa no teu projeto. Eu uso MVC. E fala como se isso fosse um padrão de arquitetura bom. E eu acho que está óbvio para a gente que está fazendo esse curso aqui, que isso aqui não é um padrão de arquitetura bom. Quando você vê aqui o model seria tudo isso aqui que a gente fez aqui para cima num lugar só. Parte de infraestrutura, parte do data, parte do domain. E até mesmo dados do presentation às vezes ficam misturados ali naquela parte do M. Ou, na pior das hipóteses, aqui o controller faria o papel do controller e do presenter. Ou seja, primeiro, isso aqui não é uma arquitetura boa porque um model ele faz muito mais do que ser somente um model. Quem lê isso aqui acha que esse cara aqui vai prover informações para o controller de uma forma direta. E tem realmente gente que faz isso, né? Você pega esse modelo aqui, faz um model que usa algum framework da vida e esse model já acessa o banco de dados direto, acessa uma API e já entrega as informações direto para o controlador e você começa a colocar seus controllers usando esses models direto. Você fazendo isso, você vai estar acoplando toda a tua, todo o seu projeto, toda a sua arquitetura. Você não vai ter desacoplamento de frameworks, você não vai ter camada de regra de negócio, vai ficar tudo num lugar só. Então, o MVC não é bom. Os três padrões que tem aqui nesse quesito, eles não servem como uma arquitetura mesmo. Esses padrões aqui, MVC, MVVM e MVP, são design patterns de UI, ou seja, eles resolvem só uma ponta do iceberg, que é essa parte aqui de baixo. Eles serviram para a gente estruturar a camada de UI apenas. Então, o MVC, que é o Model View Controller, seria a gente não ter essa camada de apresentação. Ou seja, o controller ele assumiria todas as funções que o presenter tem também. E aí começaram a perceber que isso aqui estava ineficiente, que o controller estava fazendo coisa demais. Então, só para dar uma ideia aqui no MVC, antes de eu pular para o próximo, o controlador, ele realmente é o centralizador de tudo aqui nessa arquitetura. Ele conhece a view e conhece o model. Então, ele conhece o model, pede informações para o model, recebe isso aqui através de um callback ou através de um listener, tanto faz. E com essas informações, ele atualiza a view porque ele conhece a view também. E como ele conhece a view, ele consegue chegar aqui dentro do código dele, por exemplo, pegar aqui um button e fazer um button.onClick. E aqui dentro ele faz um observer dentro da view, que seria no caso o button. E consegue ficar ouvindo toda vez que o botão emitir um evento, ele pode reagir a esse evento fazendo alguma coisa. Então o controlador seria aqui o mediator, né? Ele que fica no meio de tudo aqui. Aí passamos para o MVVM, que foi uma forma de tirar um pouco da responsabilidade do controlador. Na verdade não foi bem essa a ideia do Model View Model. O View Model acaba tendo um dos problemas que o controlador tem também, que é fazer coisa demais. A única melhoria que foi feita inicialmente para esse padrão foi que quando a Microsoft criou isso aqui, ele criou esse binder aqui com um cara que era um XAML. Quando ele fez isso aqui, esse cara aqui era um binder automático. Então o que acontecia? A view não conhecia nada sobre o view model e vice-versa. Esses dois caras, se vocês perceberem, eles estão com um tracejado aqui, né? Eles trocam informações de forma indireta, sempre através de listeners. E quem faz isso aqui só é possível por causa desse XAML. Então criaram uma estrutura aqui que é um binder, que esse cara aqui liga esses dois. E aí isso aqui reduz bastante código, né? Você não precisa ficar escrevendo código. Quando eu alterar essa view, altera a variável de estado que está dentro do meu view model também, e vice-versa. Então esse binder ajudou muito para quem começou a mexer com isso aqui com a Microsoft. Ele fazia isso aqui de forma indireta e a ideia principal do Model View Model era isso, era reduzir o boilerplate entre as views e os controllers, e aí ele deu o nome do View Model. Só que isso aqui não é algo que tem automaticamente em todas as linguagens, em todos os frameworks, então a gente acaba tendo que criar esse binder manualmente para usar o MVVM. Então o que acaba acontecendo? Normalmente esse cara aqui é o controller. Então
Na maioria das linguagens que eu conheço, quando a gente trabalha com Model View, View Model, além do Model View e do View Model, a gente também tem o Controller. E nesse caso aqui, o Controller, ele faz parte da View. É como se eles fossem juntos. A gente trata a View e o Controller como se fosse uma coisa só. Que é o que acontece no React, que é o que acontece no Flutter. Hoje em dia, a gente não tem mais nas linguagens mais modernas um arquivo de XML, um arquivo de HTML separado só para View. A gente acaba criando isso aqui de forma declarativa hoje em dia. A gente escreve isso aqui com código, fica mais fácil de escrever, mais fácil de entender. Só que ao mesmo tempo que a gente tem essa facilidade, a gente gera problemas também. A gente permite que dentro de um widget, por exemplo, do Flutter, que a gente começa a escrever código ali dentro. Então a gente começa a ter facilidade demais e acaba fazendo coisa demais dentro desse widget pela facilidade que ele oferece. E temos o último padrão aqui, que é o MVP, que é o Model View Presenter, que é o que eu gosto mais deles. Ele é parecido aqui com MVP, com Model View, View Model, um desenho pelo menos. E aqui no caso ele é ao contrário do Model View Controller. Se vocês repararem, o Presenter não conhece sobre a View, que é o que acontecia aqui no MVC. Nesse caso é ao contrário. A View é que conhece o Presenter. Então a View pede informações para o Presenter. A View pluga no Presenter, né? Ela faz observers e fica ouvindo coisas que estão dentro do meu Presenter. E aí o Presenter simplesmente notifica a View, alterei a variável X, faz alguma coisa com essa informação. Então essa é a principal diferença do MVP para o MVC, só que aqui a gente tem um conceito um pouco além. O que acontece aqui? Geralmente no MVP, primeiramente, a View, como eu falei para vocês, isso aqui geralmente é um controller barra View. Hoje em dia isso aqui já virou comum, a View agora ser também o controller, porque geralmente a gente usa componente. No nosso caso aqui seria o widget. O nosso widget, ele não é só a View, não é só o XML. Ele também tem alguns códigos ali dentro. Mas o que é importante aqui o Presenter vai fazer toda a parte de gerenciamento de estado. Ele vai se comunicar aqui com algum caso de uso nosso, que aqui está representado como um model, só que a gente sabe que isso aqui é algo muito mais do que isso, né? Aqui seria como se fosse botasse uma barra aqui do lado, e aqui virou um mundo todo aqui na esquerda. Isso aqui vai quebrar em várias coisas, que seria essa parte toda aqui de cima. Então, ele pegou essa informação, trouxe de volta, e digamos, por exemplo, que eu trouxe dados de um usuário. Trouxe aqui o nome, data de nascimento e mais umas 10 informações sobre o usuário. Estado civil, endereço, etc. Só que a minha View só precisa do nome e da data de nascimento dele para exibir na tela. Então o que o Presenter vai fazer? Ao invés de ele repassar esse objeto gigantesco para a minha View e a minha View ter que se virar com essas informações todas, o que ele faz? A gente cria um View Model. Só que nesse caso aqui, o meu View Model não é um View Model que está aqui em cima no Model View Model. Nesse padrão de arquitetura aqui de cima, o View Model faz o papel que o Presenter faz. Ele é o mediador de tudo. É uma classe que tem inteligência. É uma classe que sabe se comunicar com o modelo. Ele faz toda essa parte aqui de gerenciamento de estado. Ele converte informações antes de passar para View. No caso do MVP, quem faz isso é o Presenter. Aqui, a View Model é um objeto burro. É um objeto que não tem inteligência, que não tem behavior. Aqui a gente só tem basicamente um DTO da vida. É um objeto tipo uma struct que a gente vai criar com as informações que a minha View precisa e passar para ela. Ou seja, o Presenter notifica a View que teve uma mudança e geralmente a gente faz isso criando um View Model e envia esse View Model para cá. Eu, Rodrigo, não costumo sempre utilizar esse padrão de criar um View Model e passar, porque eu acho que às vezes complica um pouco a leitura você ter isso aqui. Então, nesse caso que eu falei agora, que eu tenho um objeto com 10 informações e eu preciso de 2 informações aqui dentro, eu criaria um View Model. É um View Model com nome e data, e nesse caso a data inclusive seria uma string, porque na tela a gente exibe ela de forma formatada, a gente não quer exibir um date de verdade, né? Então o Presenter faria essa parte de conversão de dados, criaria um View Model certinho, com os dados exatos que minha tela precisa e passaria para cá. Que para mim faz todo sentido, né? O View Model é um modelo da View. Eu estou fazendo um modelo da View exato com os dados que ela precisa. Então por isso que eu gosto mais do Model View Presenter. Eu não gosto muito do nome View Model
com o View Model não sendo realmente só um modelo da View. Ele faz coisas além disso. Por isso que eu prefiro mais o MVP. Então, se for muitas informações, no meu caso aqui eu considero muitas como mais de um. Então, se eu tenho mais de uma informação, eu costumo criar o View Model e passar ele para minha View. Agora, quando eu tenho só uma informação, digamos, por exemplo, que eu quero validar um campo de e-mail. Então, eu quero validar ele individualmente. Então, o que eu vou fazer? A minha View vai pegar, vai disparar um evento para o meu presenter dizendo, o campo de e-mail alterou o valor dele. Como é uma string simplesmente que eu vou pegar e vou validar essa string e tenho que depois passar um retorno, uma notificação para o meu controller, para o meu widget com esses dados, eu acho que complica nesse caso você criar um View Model e passar para cá. Nesse caso eu acho que faz mais sentido a gente passar a string direto. Então quando é um dado simples, um booleano, uma string da vida, eu pulo essa etapa de criar um View Model. Mas tem gente que leva isso aqui à risca e sempre faz a notificação do presenter para View através de um View Model. Eu prefiro fazer isso aqui só quando tem mais de uma informação, eu acho que já faz sentido. E aí, se vocês perceberem, o MVP nada mais é do que o block. Quem está acostumado aqui com o Flutter, que já viu o block alguma vez, vai ver que o presenter é o block. Então, a nossa View, que é o nosso controller View, que é o widget, ele manda um evento para o block. O block vai pegar essa informação, vai fazer um tratamento desse evento. Se for o evento disso, gera uma variável de estado nova, que seria o View Model, que seria o state. E aí passa essa variável de estado de volta para a View e ela faz alguma coisa com ela. Esse é o fluxo, é exatamente a mesma coisa que o block faz. Ou seja, pegaram um padrão que já existia, que é o Model View Presenter, que é bem antigo, e deram um nome bonito para ele, que é block. Bonito, só que não faz sentido para gente que mexe com Clean Architecture. Por quê? Business Logic Component quer dizer o meu login block. Eu estou dizendo que nesse componente meu aqui vai estar minha regra de negócio. E a gente sabe que a regra de negócio está aqui em cima no Data Layer. Então, como para mim não faz sentido, eu não vou usar o nome block nesse projeto, eu vou usar o nome presenter. Eu acho que faz muito mais sentido. E o que eu vou fazer? A gente tem algumas opções aqui no projeto. A gente pode, por exemplo, utilizar aqui o MobX, a gente pode usar o próprio block, a gente pode usar aqui o RX Dart, podemos usar String Controllers, enfim, tem diversas opções para a gente fazer a mesma coisa. Primeiro, minha opinião sobre isso, eu acho que isso é muito ruim. Tem um lado bom também, que você tem mais opções de aprender sobre uma mesma coisa, só que eu acho que acaba confundindo quem está entrando nesse mundo do Dart Flutter, porque você tem muitas opções de fazer a mesma coisa, você acaba querendo estudar todas elas e não acaba entendendo o porquê, qual o problema que esse cara realmente resolve. Depois que você entende realmente qual o propósito dessa camada, eu acho que fica muito mais fácil você entender e você consegue aplicar qualquer uma delas de forma bem fácil. Então, por que eu acho que está virando moda nesse mundo do Flutter cada vez mais surgirem outros frameworks que querem fazer a mesma coisa que o Block faz? Na minha opinião, do Rodrigo aqui, eu acho que isso está acontecendo porque a comunidade está começando a se preocupar mais com a arquitetura, principalmente no mundo de aplicativos. Eu, como sou programador de aplicativos já há muito tempo, eu trabalho com aplicativo nativo, com Swift, com Kotlin. A gente que trabalha com aplicativo e já fez aplicativo para empresa que é grande, a gente sabe quanto que é importante você ter teste unitário e teste de integração em todos os testes que você puder ter dentro de um aplicativo. Quando você sobe uma versão de um aplicativo para Apple, por exemplo, no início eles levam em torno de uma semana para liberar uma versão sua. Conforme o tempo vai passando, conforme você vai ganhando mais credibilidade, mais usuários, a Apple vai reduzindo esse tempo para você. Mas mesmo depois de bastante tempo, se você não for nenhum Facebook da vida, você vai demorar algo em torno de 1 a 2 dias para subir uma versão nova para a loja. Então imagina você subir uma versão com bug e ficar 2 dias com aquele bug no ar. Então começamos a nos preocupar mais com o teste. Só que quem já viu aqui meus treinamentos, além desse aqui e alguns outros, sabe que para você fazer testes bem feitos, testes que fazem sentido, você precisa ter uma boa arquitetura. Sem uma boa arquitetura, é quase impossível você testar de forma correta o teu aplicativo, a tua API, o teu site, seja lá o que for.
Então, por causa disso, eu acho que virou uma moda, né? Virou um hype do momento, o Block. Porque o Block criou um conceito de arquitetura, mesmo que seja um conceito pequeno, ele separou a responsabilidade da UI do Presentation. É isso que o Block faz. Só que eles deram um nome já, Business Logic Component, porque eu acho que quem criou isso aqui achou que o MVP era um projeto, era uma arquitetura que resolvia tudo, mas não é. A gente já viu aqui que não é. Mas aí outros desenvolvedores viram que isso aqui estava começando a virar um hype, né? Que as pessoas começaram a dar importância para isso de você quebrar as coisas em mais níveis, em mais camadas, e começaram a criar outras bibliotecas só para aproveitar esse hype de eu estou fazendo algo com uma arquitetura um pouco melhor. E aí começa a surgir um monte de frameworks. Como eu falei, é bom porque você tem várias opções, mas é ruim também pelo sentido de que a cada lugar que você vai, cada empresa que você vai trabalhar com um projeto de Flutter é capaz de você encontrar um modelo totalmente diferente do outro. Tem esse lado ruim também. Então eu acho que vale a pena você entender primeiro a fundo como é que isso aqui funciona, o que isso aqui resolve, e depois você tem uma noção básica de cada um deles, e aí sim você escolhe usar o que você achar que faz mais sentido para você. Então vamos lá, esse projeto aqui, inicialmente eu pensei da gente fazer usando Stream Controllers. Por que, Rodrigo? Porque é a forma mais simples de fazer, eu não preciso de nenhuma dependência de produção, e isso para mim tem um peso muito grande. Se eu tivesse que escrever muito código para fazer isso aqui na versão de produção, eu consideraria a hipótese de eu usar um framework para reduzir. Mas não é o caso, a gente vai escrever pouca linha de código, a gente precisa basicamente de um stream dentro do presenter e de um observer dentro do meu page, que é o widget. Isso aqui já resolve o meu problema. E o resto é código que teria em qualquer outro framework. A parte que eu vou ter que tratar, validar os dados, isso aqui eu teria que fazer de qualquer jeito em qualquer lugar. Então, eu não gosto do Block por causa do nome, então eu acho que não faz sentido a gente usar o Block aqui dentro. E também porque eu acho que o Block deles, eu acho que é o que escreve mais para você fazer isso aqui. Ele te obriga a criar 3 classes diferentes, uma classe de estado, uma classe de evento, outra classe que é o Block, para uma coisa que é relativamente simples. Eu acho que, legal, estrutura um pouco mais, mas também você acaba vendo muito mais código para uma coisa que é relativamente simples. Então, eu não gostei muito da forma que o Block faz. Tem algumas coisas ali que são interessantes. Ele já tem, por exemplo, o provider dele interno, o que ajuda um pouquinho também na hora da gente passar informações para níveis mais baixos da nossa arquitetura de widgets. Mas a gente pode usar um provider normal aqui. O provider é um cara que eu acho que vale a pena a gente colocar como dependência externa do que escrever o inherit widget, que eu acho que dá muito trabalho escrever aquilo, é meio confuso. Não acho que vale a pena perder tempo escrevendo aquilo. Agora, aqui nesse caso do Block, não utilizaria o Block. O Mobex eu acho legal, mas eu não gosto da forma que ele trabalha de ficar criando arquivos para mim. Eu acho isso péssimo, mas é uma opinião pessoal minha. Eu acho que quem gosta do Mobex pode olhar o que eu vou fazer aqui e facilmente adaptar isso aqui para o Mobex. Não vai ter diferença quase nenhuma. Então, eu acho que é questão de preferência pessoal. E eu ficaria entre o Stream Controller ou o RxDart. E se a gente olhar eles dois, eles são praticamente idênticos, não muda quase nada. E por isso eu acho que eu vou optar pelo Stream Controller. Entre usar o RxDart e o Stream Controller, se eles são muito parecidos, não vai mudar em quase nada o meu código, eu vou ficar pela versão que não tem nenhuma dependência de produção. Com isso a gente vai reduzir um pouco mais o tamanho do aplicativo, provavelmente, né, que a gente vai ter menos dependências. E eu acho que isso no final acaba pesando também. Uma outra coisa que é interessante vocês perceberem aqui nessa arquitetura é o seguinte: se vocês repararem, tudo que eu tenho aqui para cima, todas as camadas que a gente tem, nenhuma delas até agora depende do Flutter. A única camada que depende do Flutter é a camada de UI. Ou seja, tudo aqui, o Presentation, Validation, Domain, Data e Infra, essas camadas aqui só usam o Dart. O que quer dizer que se eu tiver alguma coisa que dê para eu fazer com o Dart que não dependa do Flutter diretamente, eu consigo reaproveitar tudo isso aqui que eu fiz para outros projetos. Então isso aqui é uma coisa bem interessante também, é a gente isolar o Flutter das camadas que são independentes de framework.
E todas essas aqui são, inclusive o Presentation, a gente tem que tomar cuidado para não colocar nada referente ao material design ou Cupertino, nada de Flutter aqui dentro. Aqui tem que ser framework agnostic, né? Independente de frameworks. Então, todas as camadas aqui só vão depender do Dart. Então, acho que era isso para essa aula, galera. Só para definir aqui que a próxima camada que a gente vai desenhar vai ser o Presentation. Eu tinha dito na aula passada que a gente ia fazer primeiro o Validation, mas eu acho que faz mais sentido a gente começar pelo Presentation, até porque o Presentation tem a interface do Validation, que a gente vai precisar ter essa interface para a gente poder criar esses validadores. Então eu acho que faz sentido a gente começar por aqui. Aqui a gente já tem tudo que a gente precisa. A gente já tem a UI, a gente já tem o Authentication e o Validation a gente cria, faz todos os testes aqui só dessa parte primeiro. Depois a gente adiciona aqui todos os testes no UI. A gente gera uma versão mocada aqui do Presenter. Eu acho que vai fazer sentido talvez a gente criar uma abstração aqui no meio. Ao invés de eu fazer o login page depender diretamente do Presenter, a gente pode também criar aqui na UI uma abstração de um Presenter. A gente pode chamar de Login State Manager, por exemplo, um nome mais genérico. E aí, quem quiser, ao invés de usar um Presenter direto, a gente pode fazer o Presenter, implementar essa interface. E aí a gente pode ter uma outra versão aqui, que seria o Login Block, para quem não liga de ter um block aqui dentro. O Login Block vai implementar o Login State Manager. A gente poderia ter aqui o Login MobX, por exemplo, e a mesma coisa, ou o Login com RxDart. Enfim, a gente tem várias opções de fazer aqui presenters diferentes, que vai respeitar a mesma interface. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido essa aula aqui. Esses conceitos aqui são conceitos importantes. Quando vocês verem algum fórum na internet do pessoal falando lá que eu uso MVC como arquitetura, vocês já podem pegar e bater boca com o pessoal e dizer para eles: MVC não é arquitetura, MVC é um design pattern de UI. Beleza, pessoal? Esse diagrama aqui, assim como o diagrama completo do login, estão aqui nesse documento, que vai ficar como material da aula. É o mesmo documento que eu comecei no projeto. Eu vou colocar ele de novo como um documento aqui nessa aula, só para vocês poderem lembrar. Beleza? Então é isso, até a próxima aula. Fui!